Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje sobre celulite. Eu botei a câmera aqui só para dar um oizinho para vocês, mas a partir dos próximos slides eu vou tirar a câmera para que a gente possa enxergar bem os slides, tá bom? No final eu apareço para dar um oizinho de novo. Então, a celulite, ela também é chamada de hidrolipodistrofia ginoide, é o nome técnico dela, né? O nome científico. E também pode ser conhecida por outros nomes, tá? No meio científico, como nodular liposclerose, edemato-fibroesclerótica paniculopatia, paniculoses e apenas lipodistrofia ginoide, sem o hidro. São alguns nomes que vocês também podem encontrar da celulite, porque se vocês forem procurar, por exemplo, artigos científicos e botarem celulite, vocês vão encontrar a inflamação da célula e não a celulite que a gente gostaria de falar, abordar na questão da cosmética, né? Então, a hidrolipodistrofia ginoide, ela é uma alteração, ou a celulite, né? É uma alteração patológica do tecido adiposo, tá? Por que é esse nome complicado aqui, né? Então, deixa eu mostrar para vocês. Então, com relação à alteração patológica do tecido adiposo, é a parte da lipodistrofia, aqui, tá? Com presença de edema, por isso que essa classificação mais moderna aparece a questão do edema, né? Então, por isso do hidro. Hidro. E com função venolinfática alterada, né? Então, não é apenas um acúmulo de gordura, né? Acúmulo de tecido adiposo, é também a presença do edema, que faz dar essa alteração parecida com casca de laranja. E ela é chamada ginoide. Por que será? Porque ela dá principalmente em mulheres na região ginoide, que é a região das coxas, nádegas e seios, em idade pós-puberal. E sim, ela é mais característica das mulheres, inclusive por causa da forma dos adipócitos, que é diferente nos homens e nas mulheres. Eu vou falar um pouquinho para vocês e mostrar o exemplo aqui mais para frente. A celulite, então, ela tem classificações em diferentes graus, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar, o grau 1 ela quase não aparece, nem coloquei, tá? Grau 1 é o sonho de toda mulher teria o grau 1, né? O grau 2 é quando a gente tem pequenos furinhos, né? Que aparecem principalmente, ó, quando aqui no lado direito, nesse lado aqui, é com contração, tá? Contraindo as nádegas. E aqui no lado esquerdo é sem contração das nádegas, né? Então, aqui sem contração e aqui contraindo. Sempre que contrair, a gente consegue evidenciar mais a presença da celulite, ela fica mais evidente. Tá? Então, aqui no grau 2, ela, quando não está contraído, praticamente não aparece, ó. E quando só aparece mais mediante a contração muscular. Aqui no grau 3, ela já aparece mesmo sem contração, num grau um pouco maior. E no grau 4, aparece em mais evidência. Tá? É uma classificação bem visual. E claro que sempre que contrai, a gente tem uma presença maior, né? Ó, grau 4. Então, não é só acúmulo de gordura, tá, gente? Tem a questão da alteração de edema também, alteração da microcirculação, e a gente vai explicar hoje como é que acontece. Primeira coisa, por que é importante a gente saber os graus da celulite, né? Porque, por exemplo, muitas vezes o que o cosmético vai fazer, tem gente que diz, ah, eu não acredito em cosmético de celulite, né? Ah, isso aí não resolve. É que o cosmético tem uma ação limitada, mas não é questão de acreditar ou não acreditar. A gente
tem comprovações científicas, tem estudos científicos, tem estudos com voluntários e que mostra que a gente consegue, sim, com um cosmético, mudar, por exemplo, de um grau 3 para um grau 2, de um grau 2 para um grau 1. Então, assim, quanto mais avançado o grau da celulite, um grau 4, ele é de mais difícil tratamento do que um grau 3, do que um grau 2. Então, geralmente, uma celulite de grau 2, grau 1, grau 2, ela tem um bom sucesso com o tratamento cosmético. Quando passa para o grau 3, é um pouco mais complicado, tá? Outro ponto a se observar, tá, gente? O cosmético, ele tem ação, ele vai auxiliar, mas com certeza a celulite ela é multifatorial e envolve também outros aspectos, como mudança do estilo de vida, a pessoa sair do sedentarismo. E além do tratamento cosmético, tem também os tratamentos, como é que a gente chama? Esqueci agora. Os tratamentos estéticos. Né? Então, teriam tratamentos estéticos, massagens, radiofrequência, ultrassom, teriam vários outros tratamentos estéticos que também vão ajudar e muito na reversão desse grau da celulite. Mas aqui, como a nossa disciplina é focada nos ativos cosméticos, a gente não vai estar falando desses outros auxiliares, né? A gente não vai falar de dieta, não vai falar de exercício e não vai falar de tratamentos estéticos, mas saibam que tudo isso forma um combo que vai sim fazer diferença no aspecto da celulite. Com relação então aos cosméticos, elas vão ter maior eficácia na celulite de grau 2 ou na de grau 3 inicial, tá? Mas sempre com ação melhor se for associado com um tratamento estético, com a dieta, com um exercício físico, isso é bem importante. Então, o que é interessante? Que a celulite, não sei se interessante é uma boa palavra, né? Ai, meu Deus. A celulite, ela atinge mais de 90% das mulheres. Então, assim, é muito comum. Existem aquelas que não têm, até existem, sabe? Algumas Barbies da vida aí. Mas mais de 90% das mulheres têm. E ele é característico das mulheres. E vai acontecer tanto em mulheres magras quanto em mulheres obesas. Ele não é necessariamente uma coisa só de pessoas acima do peso. Pode acontecer em pessoas com o peso normal, né, sem sobrepeso, mas que sempre que tiver um sobrepeso, um excesso de peso, vai ter um agravamento da celulite. Tá? E diferente do que muitos pensam, ela tem causas não inflamatórias também. Ela é causada pela questão do edema, do acúmulo de gordura e não necessariamente a uma inflamação. Por isso o nome IT, né, de inflamação, não estaria muito adequado, né? Celulite, né, que seria uma inflamação da célula, né? Então, o que acontece na celulite? Acontece que a gente tem um aumento dos adipócitos, que eles ficam maiores por estarem armazenando os triglicerídeos. Né? Se vocês lembrarem lá da bioquímica, os triglicerídeos é a forma com que a gente acumula gordura no nosso corpo. Né? Vamos relembrar um pouquinho. Então, o triglicerídeo são 3 moléculas de ácidos graxos e uma de glicerol. Né? Então, a gente acumula triglicerídeos nos adipócitos. Ele fica inchado, fica maior, fica cheio de gordura ali dentro, né? E ocorre também, paralelo a isso, deficiência do retorno venoso e linfático. Por isso que a gente faz drenagem linfática, né? Para tentar melhorar o retorno venoso e linfático. Então, quando a gente tem deficiência do retorno venoso e linfático, o que acontece? As mulheres sabem bem, né? Que a gente fica inchada, né? As mulheres ficam inchadas, por causa tem um acúmulo de líquido e toxinas no interstício, né? Então, entre os adipócitos ali, o interstício seria o meio entre os adipócitos, dando então à pele esse aspecto irregular característico, que é conhecido como casca de laranja, né? Então, é isso que acontece, o acúmulo da gordura e deficiência do retorno venoso, acúmulo de líquido.
Então, como falei no slide anterior para vocês, a gente tem o armazenamento de triglicerídeos nos adipócitos, então, que são as 3 moléculas de ácidos graxos e uma de glicerol, que formam os triglicerídeos, que é a forma de armazenamento da gordura nos adipócitos. E a gente tem que lembrar, e esse processo de armazenamento dos triglicerídeos nos adipócitos se chama lipogênese, tá? Os adipócitos, eles têm um metabolismo controlado pelos hormônios e pelo sistema nervoso. Por isso que ocorre, a celulite tem essa questão hormonal que começa a ocorrer após a adolescência, né, nas mulheres, por causa da presença muito forte da questão hormonal. Tá? E tem também que lembrar da localização dos adipócitos, né? Eles ficam em septos no tecido conjuntivo, abaixo da derme e sobre os músculos. Então, como ele fica abaixo da derme reticular, isso é uma coisa importante também quando a gente pensar na questão cosmética, tá? Vocês lembram que a pele é a nossa maior barreira, né? Então, é uma grande barreira e é difícil de a gente passar ativos pela pele. Então, como os adipócitos estão abaixo da derme, a gente tem que pensar em como fazer para chegar lá. Então, a gente precisa de um ativo que ele tenha uma ação, além de ele ter uma boa ação lipolítica, né, que a gente vai estar trabalhando com lipogênese, contra a lipogênese e a favor da lipólise, né? A lipólise é a quebra dos triglicerídeos de volta na forma de 3 ácidos graxos e glicerol, para que possa ser, então, metabolizado, transformado em energia. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco também. E para a gente ter a lipólise. Então, um grande desafio aqui é a gente conseguir chegar abaixo da derme, que a gente tem que ter ativos que permeiem a pele e cheguem abaixo da derme para que a gente possa ter ação lipolítica. Isso é um grande desafio, tá? Mas a gente tem hoje tecnologias para isso, né? Principalmente ativos nanotecnológicos. A gente vai ter mais para frente, vai falar um pouquinho também de nanotecnologia em outra aula, né? A gente está preparando um estudo dirigido para vocês sobre esse assunto, bem legal. Então a gente tem que chegar abaixo da derme para poder chegar nos adipócitos. E essa é o que é interessante, que essa é uma região bastante vascularizada. Tá? Por ela ser bastante vascularizada, a gente tem esse componente da vascularização que deve ser levado em conta também nos ativos cosméticos, e é uma das estratégias que a gente usa nos ativos cosméticos, o aumento da vascularização, ali a hiperemia, para que tenha então uma melhor absorção dos ativos. Então, ali a gente tem fibras elásticas, colágenos, proteoglicanas, então tem toda essa matriz extracelular que deve ser considerada, não só os adipócitos, mas também toda essa matriz extracelular, que dá a sustentação da pele para ter uma boa aparência. Então, aqui é uma foto pós-mortem, né, de gordura, né? Então, aqui a gente tem os adipócitos, ó, cheinhos de gordura, tá? Todos cheinhos de gordura. E aqui em amarelinho, a gente tem o tecido conjuntivo, ó, as fibras de colágeno, a matriz extracelular, ó. Então, é assim que aparece. Quanto mais inchado o adipócito, que ele tem essa capacidade de inchar, né, vai ficando mais evidente o aspecto da celulite. Tá? Então, isso aqui seriam exemplos de adipócitos inchados. E vejam como é que são esses adipócitos. Observem o jeitinho deles, tá? Parece que eles estão rindo da gente, né? Que eles estão todos espalhados, estão fazendo festa, ó. Estão tudo espalhado para tudo que é lado, um de um jeito, outro do outro jeito, todo desorganizado esses adipócitos. Ó, fazendo festa, espalhado, comendo, bebendo, enchendo a pança, ó. Estão aqui, ó, tudo cheinho, ó, dando risada da nossa cara.
Tá? Aliás, risada da nossa cara não, risada da nossa bunda, né? Desculpa, gente, não posso perder a brincadeirinha. Uma coisa importante, aqueles adipócitos ali do slide anterior, com certeza eram de mulher, tá? Por que que eles são de mulher, né? Que os adipócitos na mulher são diferentes da conformação dos adipócitos no homem, tá? Por quê? Então, assim, os adipócitos no homem, eles são, deixa eu tentar fazer um desenho aqui para vocês. O adipócito no homem, ele é mais diagonalzinho, todo diagonalzinho. Ah, mas só que os meus desenhos não são muito bons. Mas eles são mais organizadinhos, né? São na diagonal, assim, numa conformação diagonal mais rígida e são pequenininhos, são menores. Ô, injustiça, né, da natureza. Deixa eu arrumar esse aqui, não ficou muito bom. Mas são adipócitos assim, mais regulares, rígidos e pequenos. Já nas mulheres, a gente tem os septos maiores, então tem esses espaços maiores entre eles, por isso que eu falei que eles estavam em festa, né? E eles são mais retangulares, ó, mais frouxos e maiores, e fazem mais festa, então. Então, o que acontece com isso, não ficou muito bonito meu desenho dos adipócitos, mas eu acho que vocês entenderam, né? Que por isso que o do homem, como eles são menores e mais rígidos aqui, eles não ficam com essa aparência da celulite que a mulher acaba tendo. Mesmo que o homem tenha um acúmulo de gordura, né? Ele não tem a questão hormonal da mulher, né? E tem muito menos edema, além do formato dos adipócitos. Então, tudo conspira contra o nosso favor, né? A única coisa boa é que o homem não vê celulite. Então, tem essa parte boa, né? E outra coisa importante a gente considerar é a questão da formação e multiplicação dos adipócitos. Tá? O que isso é importante? A gente tem épocas na vida onde a gente multiplica adipócitos. Então, a gente multiplica adipócitos principalmente na primeira infância, ali até os 4 anos, mais ou menos, 3, 4 anos, é onde a gente tem multiplicação de adipócitos. Por isso que é muito importante controlar a alimentação das crianças para não dar excesso de doce, de açúcar, mais até do que da gordura, mas a gordura também, né? Então, cuidar da alimentação das crianças, porque é nessa fase que a gente tem a multiplicação dos adipócitos que vão ficar para o resto da vida com a gente, né? Por isso que é muito importante, assim, que as crianças, ter crianças saudáveis, que não estejam acima do peso, porque isso vai se refletir na fase adulta dela. Outra coisa também, outra época da nossa vida onde ocorre a multiplicação dos adipócitos, vocês sabem quando é? Adivinhem. Na gravidez. Tá? Então, na gravidez, a gente tem novamente uma multiplicação de adipócitos, e principalmente na primeira gravidez. Por isso que é importante também controlar o ganho de peso na gravidez, porque depois que teve a formação do adipócito, é difícil tirar o adipócito, né? Só tira o adipócito com a lipoaspiração. Mas o que a gente tenta depois de já ter o adipócito é que ele não fique cheio de triglicerídeos, que ele não fique cheio de gordura armazenada. Mas depois de ele já ter ali, a gente já tem o reservatório para gordura, né? Já tem a casinha dela, né? Então é melhor que a gente não tenha um excesso de adipócitos. Isso é outro ponto importante a gente considerar. Então, esse aqui é o slide mais importante dessa aula, tá? Se vocês entenderem esse slide, vocês vão conseguir entender toda a fisiopatologia da celulite e o mecanismo de ação dos ativos anticelulite. Aí tem que entender isso aqui para poder entender como que os ativos anticelulite funcionam. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o nosso tecido adiposo. Quem que é a célula do nosso tecido adiposo? Isso mesmo, os adipócitos. Então, aqui a gente tem um adipócito, tá? O adipócito, ele é a célula que vai armazenar gordura.
Ele não armazena gordura, ele armazena triglicerídeos. Então, ele pega, como eu tinha falado antes para vocês, 3 moléculas de ácidos graxos e uma de glicerol. Então, ele pega ácidos graxos e glicerol e armazena na forma de triglicerídeos. Quem medeia esse processo é a enzima fosfodiesterase, que eu vou botar em vermelho porque a gente não quer saber dela. A gente quer saber dela, mas a gente quer inibir ela. Porque quando ela é ativada, a gente tem esse processo que a gente chama de lipogênese. O que é a lipogênese, então? A lipogênese é o acúmulo de ácidos graxos e glicerol, o acúmulo de triglicerídeos no adipócito, é a lipogênese, que é mediada pela enzima fosfodiesterase. Então, por exemplo, a insulina e LPL, que é a lipoproteína lipase, a insulina estimula a lipoproteína lipase, que vai estimular a fosfodiesterase. Então, quando a gente tem um aumento de insulina, uma dieta rica em carboidratos que estimula a insulina, a gente tem estímulo do LPL, que vai estimular a fosfodiesterase, que por sua vez vai gerar a lipogênese, que é o acúmulo de ácidos graxos e glicerol na forma de triglicerídeos. Falei muito rápido? Vou falar mais devagar então. A gente consegue, com esse processo então de lipogênese, a gente tem o acúmulo dos triglicerídeos mediado pela fosfodiesterase, que é estimulado pela insulina. Além de ser estimulado pela insulina, os hormônios estrogênio e prolactina também vão estimular a fosfodiesterase. Por isso que a gente comentou antes que tem toda uma ação hormonal, né? Ao contrário de, por exemplo, o hormônio luteinizante, a progesterona e a testosterona, que vão diminuir a ação da fosfodiesterase, que vão inibir a fosfodiesterase. Tá? Então, o primeiro alvo para um ativo anticelulite vai ser aqui na fosfodiesterase. Ah, mas ela não é ruim, ela não atua na lipogênese? Sim, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar inibir ela. Então, o mecanismo de ação por exemplo, um dos ativos anticelulite mais conhecidos, tá? Eu vou resumir, que é a cafeína. Um dos mais utilizados, a gente vai falar depois, quando a gente for falar dos ativos. Um dos mecanismos de ação da cafeína, que ela é uma metilxantina, tá? É inibir a fosfodiesterase. Tá? Então, a gente inibindo a fosfodiesterase, a gente tem uma diminuição da lipogênese. Então, é um lado. Do outro lado, a gente tem, vou botar em verde, que é o que a gente quer, né? Que já é uma mensagem subliminar, que a gente não quer, eu boto em vermelho, que a gente quer, a gente não põe em verde. A lipólise. O que é a lipólise? Se a gente quer acabar com a celulite, com a gordura localizada, a gente tem que transformar de volta aqueles triglicerídeos que estavam ali, a gente tem que quebrar eles e transformar eles em ácidos graxos e glicerol, e isso depois também tem que ser consumido, né? Então, eu vou liberar ácidos graxos e glicerol, que eu tenho que transformar isso em energia. Então, não adianta nada passar o creme anticelulite e ir dormir. A gente tem que passar o creme anticelulite e ir para academia e fazer exercício, para que a gente possa consumir, né? Vou botar um sol, vou botar em amarelo. Um sol que quer dizer que é energia, tá? Então, a gente tem que consumir esses ácidos graxos e glicerol. O glicerol acaba indo para o fígado, né? E consumir os ácidos graxos na forma de energia. Mas então a gente vai quebrar os triglicerídeos e transformar eles novamente no ácido graxo e glicerol. Quem faz isso é a adenilciclase. A adenilciclase é a enzima responsável por essa conversão.
tá? Até aqui é o AMP cíclico, que são da energia. A adenilciclase, ela precisa ser, então, estimulada. Então, ela é boa. Eu vou fazer uma carinha feliz aqui para ela. É difícil desenhar com esse negócio aqui. Mas a adenilciclase, então, ela tem que ser estimulada. O que estimula a adenilciclase? Adivinha, gente? Metilxantinas. Então, a cafeína, ela é tão usada anticelulite porque ela, ao mesmo tempo, age nos dois lados do processo. Ela age tanto diminuindo a lipogênese quanto aumentando a lipólise. Tá? Depois a gente vai ter vários outros ativos também, né? Mas a cafeína tem um destaque muito grande na celulite porque ela age tanto inibindo a fosfodiesterase quanto estimulando a adenilciclase, que é o que vai estimular a lipólise. Tá? Espero que tenha ficado claro, e esse é o slide mais importante, que é nesses dois lados que a gente vai jogar quando a gente estiver trabalhando com os ativos anticelulites. E outro ponto importante para a gente considerar é que quando a gente tem o adipócito inchado, quando a gente tem acúmulo de gordura, a gente começa a ter o adipócito inchado e a gente começa a ter uma hipertrofia do adipócito. E com isso a gente tem um aumento ali na viscosidade do meio extracelular e uma diminuição da microcirculação, o que aumenta o edema, diminui a permeabilidade e com isso gera esse aspecto também da celulite. Então, além de a gente pensar no alvo do adipócito, outro alvo que a gente tem que pensar é na microcirculação e no tecido conectivo. Então, não basta a gente pensar só em termos de lipólise e lipogênese, porque a gente tem que também pensar na questão do tecido conectivo e da microcirculação para que a gente tenha um ataque global aos problemas da celulite e que consiga, assim, reduzir o problema e melhorar a aparência da pele. Então, é bem importante essa primeira parte de vocês entenderem como é que ocorre a celulite e como é que tem que ser o mecanismo de ação dos ativos anticelulite. Para mim, é a parte principal. E agora eu vou gravar num outro vídeo separado a questão dos ativos anticelulite, alguns deles a gente vai discutir. Vou gravar num vídeo separado para não ficar muito grande. Obrigada pela atenção e já vejo vocês já já.